Oi, que bom ter você aqui com a gente. Sabe, para cada pessoa que lidera um lar e muitas vezes acaba sentindo aquele peso silencioso nas costas por causa dessa responsabilidade gigante. Olha, este aqui é o seu espaço seguro. Hoje a gente vai mergulhar em um guia, uma reflexão bem pastoral e prática para trazer verdadeira paz para dentro da sua casa. E o melhor, sem aquela pressão exaustiva de ter que ser perfeito o tempo todo, sabe? Vamos juntos, com calma, tirar esses pesos desnecessários e focar no que realmente importa. Vamos ser bem sinceros aqui, né? A exaustão diária que toma conta de quem cuida de uma família, ela é muito real. E muitas vezes esse cansaço não é só físico, não. É meio que um sinal de que algo mais profundo aí dentro está pedindo atenção. Nosso objetivo aqui hoje não é apontar o dedo ou julgar onde você está errando, mas sim te oferecer um caminho de alívio, de cura. É um convite para você respirar fundo mesmo, olhar para dentro com compaixão e despertar uma nova consciência sobre como a gente guia as pessoas que mais amamos. O nosso primeiro princípio fundamental traz uma sabedoria milenar. Você já deve ter ouvido muito esse versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha só, quando a gente lê eu e a minha casa, precisamos entender que isso não é só uma frase bonita para colocar num quadro na sala. Na verdade, é uma decisão profunda de responsabilidade. É entender que a liderança não é algo que acontece só da porta para fora do trabalho, sabe? Ela começa, inevitavelmente, no solo sagrado da nossa própria casa. E isso leva a gente para um ponto crucial. A nossa casa é o nosso primeiro e eu diria até o mais importante ambiente de influência. E tem um lembrete aqui que é poderoso, mas super simples. As nossas crianças observam absolutamente tudo. É como se fossem esponjas, né? O estado interno de quem lidera a casa acaba definindo a melodia que o resto da família vai dançar. Eles absorvem e são impactados muito mais pelo que a gente vive na prática do que por qualquer grande discurso ou sermão que a gente possa dar. Justamente por isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para dentro. Lembra daquele conselho sábio lá de Provérbios? Guarda o teu coração? Pois é, a gente vive enfrentando conflitos no dia a dia da família e é muito rápido pensar que o problema está nos filhos, na teimosia deles. Mas na grande maioria das vezes, a raiz não está neles. Aquela agitação toda em casa frequentemente reflete dores que não foram tratadas dentro da gente, de quem lidera. Então, guardar o coração é o primeiríssimo passo da autoliderança. A gente precisa cuidar de nós mesmos para não acabar ferindo os outros sem querer. E aqui tem um contraste que, olha, muda tudo. Quando a gente vive no piloto automático, sem entender direito o que está sentindo, o que acontece, a gente simplesmente reage. E quem não observa a si mesmo acaba machucando quem está por perto sem nem perceber, o que é muito triste. Mas, por outro lado, quando a gente escolhe curar a nossa própria história, a gente quebra esse ciclo. A gente para de repetir aqueles padrões dolorosos lá do passado e começa a criar, de fato, um ambiente seguro na nossa casa. Tá, mas e aí, como é que a gente sai desse piloto automático na prática? Tem alguns passos que são super gentis e fáceis de aplicar. Primeiro, tenta só observar as suas próprias reações no dia a dia. Segundo, tenta identificar o que te tira do sério, o que te irrita de verdade. Porque isso, gente, é um mapa certinho para descobrir onde estão as feridas abertas. E o terceiro passo, que talvez seja o mais transformador de todos, aprenda a pausar. Essa pequena pausa, aquele segundo de respiro, entre o que acontece e como você responde, evita que a dor tome o controle da situação. Sabe, essa pausa prepara o terreno para uma reflexão um pouquinho mais delicada. A gente já entendeu que liderar exige essa cura interna, né? Mas como é que essa nossa presença emocional, seja ela inteira ou meio fragmentada pela exaustão, como é que ela transborda para o mundo das nossas crianças? Como o nosso interior está moldando o universo ali de fora, o universo deles? Olha, esses versículos trazem um verdadeiro abraço de alívio para nós. Eles lembram que, sim, a responsabilidade é gigante, mas também tiram um peso enorme dos nossos ombros. Porque as crianças não precisam e nem esperam perfeição dos adultos. Sério, você não precisa ser impecável. O que eles precisam, e precisam muito, é de uma presença calmante, sabe? Uma presença inteira, verdadeira. O cuidado em não provocar a ira não é sobre deixar de ter regras, longe disso. É sobre liderar com uma presença que traz segurança profunda para o coração deles. Na prática, a gente vê essa dinâmica o tempo todo. Quando falta essa presença verdadeira, acaba gerando uma insegurança muito funda na criança. E aí, se a gente tenta compensar isso, cobrando demais, exigindo demais, o que a gente consegue é só criar um bloqueio emocional neles. Eles simplesmente se fecham na concha. Mas o outro lado dessa moeda é tão libertador, é a escuta verdadeira.
Quando a gente realmente para e ouve, a gente previne essa distância e mantém aquele canal de amor e de confiança escancarado. E trazer isso para o dia a dia da família é muito mais simples do que parece. Só de olhar de verdade nos olhos do seu filho, você já está transmitindo um mundo de segurança. Escutar sem interromper mostra que a voz dele tem valor, tem peso. E quando chegar a hora de corrigir a rota, e a gente sabe bem que essa hora sempre chega, o segredo é corrigir mantendo a dignidade da criança intacta, sem jamais humilhar. Em vez de ceder aquele impulso da raiva, a chave é ensinar pelo exemplo claro de como uma pessoa segura e amorosa age de verdade. Isso leva a gente naturalmente para um dos versículos que a gente mais escuta quando o assunto é família. Ensina a criança no caminho. Mas tem um detalhe aqui que, olha, muita gente deixa passar batido. Ensinar, nesse contexto da nossa casa, não é só falar, ditar regra ou ficar dando bronca toda hora. Ensinar é algo que engloba tudo. É você criar um ambiente constante, sabe, uma atmosfera na casa que ensina naturalmente, o tempo todo, através das suas atitudes e do clima ali dentro. E o impacto dessas diferentes atmosferas é na hora. Uma casa que se apoia no medo, no grito, ela não forma, ela deforma corações. Ela acaba gerando filhos que são reativos demais ou então completamente retraídos. Em contrapartida, quando a gente cultiva um ambiente onde existe um amor incondicional, mas aliado a uma firmeza muito gentil, a gente está construindo ali o solo perfeito para que cresçam filhos emocional e espiritualmente super seguros. Para ajudar a construir esse ambiente de cura em casa, tem um roteiro maravilhoso e super acolhedor que a gente pode seguir. Primeiro, reduzir os gritos e aumentar as pontes de diálogo. Segundo, tentar substituir aquela crítica áspera que só machuca por um direcionamento claro que guia e orienta. E, acima de tudo, criar momentos intencionais de pura conexão. Porque a verdade é que a família não sobrevive só de correção, né? Ela só floresce de verdade através dessa conexão diária. E se a gente pensar em como colocar tudo isso em prática de um jeito autêntico, esse convite de Paulo nos leva para o maior exemplo de todos. A liderança pelo exemplo encontra sua forma mais perfeita em Jesus Cristo. Pensa bem, ele liderou as pessoas com o equilíbrio perfeito que a gente pode e deve buscar todos os dias na nossa casa. É uma mistura linda de muito amor, uma firmeza imensa, presença real e uma verdade inegociável. Então, o resumo de tudo isso é que a nossa liderança transborda. Os filhos são espelhos impressionantes, né? Eles copiam os nossos comportamentos mais sutis. As coisas que a gente acha que ninguém tá vendo. A família reflete, tipo um lago calmo mesmo, a postura interna de quem a tá guiando. E o que isso significa? Significa que a verdadeira autoridade e a paz não são coisas que a gente impõe pela força, de jeito nenhum. Elas precisam ser vividas genuinamente nas coisas mais pequenas do dia a dia. Aqui estão os pilares para fazer essa liderança transbordar em atitudes concretas. A coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz é o que gera aquele respeito natural. Pensa assim, se a gente quer ensinar respeito, a gente precisa demonstrar respeito, e principalmente naqueles momentos de estresse e conflito. O princípio é libertador. Nós precisamos viver de forma autêntica os valores que queremos ver florescendo dentro da nossa própria casa. E agora, caminhando para o nosso último pilar, isso aqui traz um conforto gigantesco para o coração da gente. Entender o nosso papel é super importante, claro, mas reconhecer os nossos limites é o que traz paz de verdade. Sabe, a gente não pode controlar tudo o que acontece, nem cada passinho que as nossas crianças vão dar, mas nós podemos sim escolher nos alinhar a uma direção superior. Confiar no Senhor é basicamente tirar o peso do mundo dos nossos próprios ombros. A grande verdade é que a gente não precisa carregar essa jornada super complexa de criar e formar seres humanos sozinhos. Deus se faz presente e Ele guia aqueles que decidem, ali no dia a dia, caminhar lado a lado com Ele. Muitas vezes, no meio daquela exaustão que a gente falou lá no começo, a gente acaba deixando a fé como um último recurso, né? Tipo um botão de emergência para quando tudo dá errado. Mas a proposta aqui é outra. A fé precisa ser a nossa bússola, a nossa direção suave de todos os dias. E na prática, usar a fé como essa direção diária se manifesta em âncoras espirituais bem gentis. Por exemplo, em vez de reagir no calor da emoção, eleva um pensamento, ora rapidinho ali antes de falar. Antes de tomar decisões que vão impactar a casa toda, busca um direcionamento de Deus. Quando a gente faz isso, não é só que a gente encontra mais calma para agir. A gente também ensina para os nossos filhos de forma muito natural a beleza que é depender de Deus. E a gente faz isso simplesmente através do nosso exemplo. Para a gente amarrar tudo que vimos até aqui de um jeito bem prático, tem uma bússola diária simples, mas incrivelmente poderosa. Olha só. Primeiro, observe suas emoções. Segundo, conecte-se de verdade com os seus filhos. Terceiro, corrija sempre com calma, preservando a dignidade deles. Quarto,
Traga a prática da gratidão ali para a mesa de jantar, para o dia a dia. E, por fim, busque a direção de Deus constantemente. É um ciclo contínuo de cuidado que eu te garanto, transforma completamente o oxigênio que circula dentro da sua casa. E com isso, a gente chega na essência mais profunda da nossa reflexão de hoje. A gente precisa ampliar a nossa visão, sabe? Nós não estamos aqui só repassando regrinhas de comportamento ou criando filhos para o mundo. Nós estamos, todos os dias, ativamente construindo um ambiente, um ecossistema que tem o poder de ferir ou de curar profundamente. E tudo isso, cada passo dessa transformação de paz e alívio, começa com uma palavrinha simples, mas muito acolhedora: consciência. Então, eu deixo essa reflexão final para ecoar suavemente aí no seu coração. O ambiente que a gente constrói hoje vai ser um lugar de cura para essas próximas gerações? Pensa nisso. Tudo que a gente planta com paciência, presença e amor na nossa casa vai muito além do dia de hoje. É um convite bem caloroso, bem encorajador para a gente continuar essa jornada com muita esperança. O seu lar pode e deve ser o maior refúgio de paz da sua família. Muito obrigado por dedicar esse tempo ao seu próprio cuidado e à sua família. Até ao nosso próximo encontro.